Dois cilindros iguais contêm a mesma quantidade de água. Um deles está em pé e o outro está inclinado, conforme mostrado. Observamos na figura que os níveis de água em ambos os cilindros é o mesmo. A base de cada cilindro é um círculo de área 3π metros quadrados. Qual é a quantidade de água em cada cilindro? Então, na verdade, o que a gente vê aqui nessa figura não são dois cilindros, são dois retângulos, porque aparece um corte transversal aqui desses cilindros. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que são cilindros. E a área da base deles é 3π metros quadrados. Então, a gente sabe que a área da base é igual a 3π metros quadrados. E o objetivo é saber quanto de água que tem em cada cilindro. Então, a gente sabe que o volume aqui do cilindro vai ser o quê? A área da base vezes essa altura, né? Então, para descobrir o volume vai ser igual ao 3π da base, que é a área da base, que multiplica pela altura. Ou seja, para descobrir aqui quanto de água que tem em cada cilindro, basta descobrir quanto de água tem nesse, porque ele diz que tem a mesma quantidade de água em cada cilindro. Então, a gente vai ter que descobrir qual é essa altura H. E para isso, a gente vai precisar de um pouco de trigonometria. Agora, nota que, como ele deu a área da base, a gente consegue encontrar o raio da base. Porque quanto que é a área de um círculo, né? A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. Só que ele deu que a área da base é igual a 3π. Igual a 3π. Então, quanto que vai ser o raio aqui? A gente cancela esse π e fica com 3 igual ao raio ao quadrado. Ou seja, o nosso raio é raiz de 3. Então, raiz de 3 é o raio da base desse cilindro. Então, se eu chamar de d o diâmetro desse cilindro, então vou chamar de o diâmetro de um certo d, vai ser quanto? 2 vezes o raio. Então, é 2 raiz de 3. Então, para que eu quero saber o diâmetro desse cilindro? Porque eu vou usar nessa base aqui desse cilindro que está deitado. Então, eu sei que esse diâmetro aqui, se essa aqui for uma seção transversal que passa no centro, que ele deveria ter falado no enunciado, então eu sei que esse diâmetro é 2 raiz de 3. E aí, sabendo isso, eu vou ser capaz aqui de deduzir qual é a altura H desse cilindro. Então, a informação fundamental aqui do enunciado é dada aqui no início já. Dois cilindros contêm a mesma quantidade de água. Então, eu sei que esses dois volumes são iguais. Agora, quanto que é o volume dessa água que está aqui nesse cilindro deitado? Nota que é metade de um cilindro. Se eu fechasse aqui, né? Essa seção transversal. Então, essa quantidade que está aqui de água é a mesma quantidade que está aqui vazia. Então, eu vou chamar de L essa altura desse cilindro inclinado aqui. Então, se eu chamar de L isso daqui, eu sei que a área desse cilindro completo seria o quê? A área da base multiplicada por L. Então, esse volume que está aqui vai ser o quê? Vai ser o volume desse cilindro pela metade. Ou seja, esse volume aqui, vou chamar de volume 2. Só que lembra que é o mesmo volume do cilindro que está em pé, porque foi dado no enunciado. Mas esse volume aqui seria calculado como? Seria a área da base do cilindro, que é 3π metros quadrados, né? 3π, que multiplica esse L. Só que tem que dividir por 2 porque é metade do cilindro. Então, esse volume, na verdade, vale 3πl dividido por 2. E isso daqui tem que ser igual, como eu falei, ao volume do outro que está em pé, que é igual a 3π vezes h. Então, o que acontece aqui? Nessa equação, cancela, né? Como tem 3π dos dois lados, dá para dividir por 3π, vai cancelar. E vai ficar aqui h é igual a L sobre 2. Então, o que a gente deduz é que esse h da altura é exatamente o L sobre 2. Então, eu posso colocar aqui, no lugar do H, L sobre 2. Aí, nota o que aparece aqui. Um triângulo retângulo, em que um dos catetos é igual a metade da hipotenusa. Então, esse triângulo é bem conhecido, né? A gente sabe que o ângulo que tem seno igual a meio é 30, né? Então, esse triângulo aqui vai ser um triângulo de 30, 60, 90. Por quê? Porque eu sei que o seno de 30 é igual a meio. E o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu fizer L sobre 2 e dividir por L, seria o seno desse ângulo. Isso daqui vai dar igual, cancelo L, fica meio, vai dar meio. Então, eu sei que esse ângulo daqui tem que ser 30 graus, porque é o único ângulo entre 0 e 90 que tem seno igual a meio. E agora acabou praticamente, só usar mais uma relação aqui de triângulos retângulos. Nota que essa altura também vai ser a mesma, né? L sobre 2, mas o que importa aqui pra gente é que esse ângulo vai ser de 60 graus. Então aqui vai inverter. Vai ter um ângulo de 30 ali em cima e um ângulo de 60 aqui embaixo. Porque eu sei que esse ângulo é 30, aí tem um ângulo reto nessa parte aqui do cilindro, da seção transversal. Então esse outro ângulo vai ter que ser 60.
Então agora olhando para esse triângulo da direita, que também é 30, 60, 90, eu tenho a hipotenusa, que é 2 raiz de 3 do diâmetro, e eu quero descobrir esse cateto oposto aqui. A gente quer descobrir qual é essa altura L sobre 2. Então eu vou usar o seno de novo, só que agora é seno de 60 graus, né? Então, o seno de 60 graus é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2. E, se eu usar esse triângulo retângulo aqui, é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, L sobre 2 dividido por 2 raiz de 3. Então eu vou trocar aqui esse L sobre 2 por H mesmo, porque agora a gente não precisa descobrir quem é o L, a gente quer descobrir só quem é o H, e tem uma equação com H aqui, né? Eu tenho raiz de 3 sobre 2 igual H sobre 2 raiz de 3. Então eu já posso matar esse 2 aqui, e eu vou ficar aqui, H é igual a quanto? Passa esse raiz de 3 multiplicando, fica raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Então nossa altura H é igual a 3, a gente descobriu aqui qual é a altura dessa parte com água do cilindro. Aqui vale 3. Então qual que vai ser o volume? O volume é a área da base, 3π vezes H. Então vai ser 3π, que multiplica a altura H, que é 3, vai dar o total 9π. Portanto, o volume que vai ter de água em ambos os cilindros vai ser 9π, resposta C de canguru.